Meu filho gritou na minha cara. Ou você cede seu lugar à minha sogra, ou dá-o fora daqui. Ele disse isso na frente de 30 pessoas na festa de véspera de Natal. Sua sogra deu uma risada de escárnio. Eu permaneci em silêncio. Peguei minha mala e voltei para a minha verdadeira casa. No dia seguinte, cancelei os cartões de crédito deles e o contrato de aluguel da casa. Aquele grito era de Ricardo, meu filho. Aquele som rasgou o ambiente morno e luxuoso da véspera de Natal, interrompendo o tinir das taças. Naquele instante, o tempo pareceu congelar. Fiquei ali paralisada no meio da sala. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos. Se me vissem agora, só enxergariam uma senhora desalinhada com o cabelo preso às pressas num coque, vestindo um pijama velho manchado de gordura. À minha frente estava Ricardo, o rosto vermelho de raiva e álcool, os olhos injetados de sangue. Bem ao lado de Ricardo estava Camila, sua esposa, sentada com as pernas cruzadas em um vestido de dozes. Joasiales. Com um gesto agressivo, ele apontava diretamente para o meu rosto, o peito arfando sob a camisa de marca impecavelmente passada. Tudo porque eu, cansada, tinha arrastado inconscientemente a cadeira do lugar de honra ao lado dele para sentar e descansar os pés, um lugar que, segundo ele, deveria ser da sua querida sogra. E ao lado de Camila estava Dona Sônia, a mãe dela. Em seus lábios, um sorriso triunfante era claramente visível. Ela me olhava com um ar hipócrita, fingindo vergonha, mas na verdade estava exultante. Ora, genro, disse Dona Sônia com a voz doce, mas cheia de veneno. Eu posso sentar em um assento auxiliar. A consogra deve estar cansada. Deixe que ela se sente. Afinal de contas, ela é só a cozinheira. Essa frase incendiária foi como jogar gasolina no fogo. Ricardo bateu na mesa com força, fazendo o prato de peru saltar. Não! Dona Sônia é uma convidada de honra. Ele se virou para mim com um olhar frio e estranho. Olhou para si mesma? Está com cheiro de comida e desmerece toda a mesa. Levante-se agora mesmo. Ceda seu lugar à minha sogra. Se não sabe se comportar, vá para o seu quartinho de serviço. Espere, querido. Por que ir só para o quarto? Camila se aproximou de mim, colando seu rosto fortemente maquiado no meu. Mamãe, o quartinho onde você vive. O metro quadrado aqui nos jardins é caríssimo. Sustentamos você há anos. Isso já é bondade mais que suficiente. Se quiser continuar escondida nesta casa, vai ter que pagar o aluguel. Pague religiosamente como uma estranha, ou vá para a rua. Fiquei atônita, virando-me para olhar Ricardo com a última e tênue esperança de que ele detivesse a esposa por essa crueldade irracional. Mas não. Ricardo me olhou e sorriu com desdém. Um sorriso cúmplice e vil. Camila tem razão. Você está velha, mas não aleijada. Se quer um lugar para ficar, precisa saber contribuir e pagar. A partir do próximo mês, solte a grana. Se não tiver dinheiro, vá embora. Assim você desocupa a minha casa. Um nó se formou na minha garganta. Sabem? Se tivesse sido Camila quem me faltara com o respeito, eu ainda poderia me consolar pensando que gente de fora tem outro sangue, outro cheiro. Mas era Ricardo, o filho que carreguei no ventre com dor, o filho que criei sozinha quando o pai faleceu, o filho pelo qual sacrifiquei minha juventude para construir uma fortuna que ele agora desfrutava. Olhei diretamente nos seus olhos, esperando encontrar algo do Ricardo amável de antigamente. Mas não. À minha frente só havia um homem fraco, vaidoso, disposto a pisar na própria mãe para agradar a família da esposa. Sua crueldade doía mais do que 1000 facadas. A multidão começou a murmurar. Os 30 convidados, em sua maioria amigos de classe alta de Camila, começaram a sussurrar com risadinhas que ecoavam. Que sogra mais sem noção! Não, olhe para ela, tão desalinhada e quer sentar no lugar principal. O filho tem razão. Pobre Ricardo, que vergonha ter uma mãe tão escaipira. Essas palavras, somadas ao olhar de rejeição do meu próprio filho, foram como um balde de água fria.
Senti o sangue subir às têmporas. Humilhação, vergonha. Eles pensavam que eu era apenas a velha Helena, senil e um fardo. Acreditavam que eu aguentava porque não tinha para onde ir. Por isso meu filho se atrevia a me expulsar como a um cachorro velho. Respirei fundo. De repente, algo se quebrou dentro de mim. Mas não foi um colapso, foi uma libertação. Meu olhar mudou. A amabilidade e resignação cotidianas que eu me esforçava para manter pela harmonia familiar se desvaneceram. Em seu lugar surgiu a frieza e determinação da chefa Helena, a mulher que uma vez tinha aberto caminho à força no CEAGESP, o mercado atacadista mais implacável do Brasil. Soltei o pano de prato no chão. Lentamente, tirei o avental, dobrei-o cuidadosamente e o depositei com força sobre a mesa brilhante, bem na frente de Ricardo. Levantei a cabeça e olhei diretamente nos olhos do meu filho ingrato. Naquele momento, eu não o via mais como uma mãe condescendente. Eu o olhava como um investimento falho que precisava ser liquidado. Minha voz ressoou grave e firme, abafando a música de fundo. Tudo bem. Você quer que eu ceda meu lugar? Quer que eu vá embora para que a sua sogra tenha mais espaço? Ricardo ficou um pouco desconcertado pela minha atitude tão tranquila e assustadora. Balbuciou prestes a dizer algo, mas eu o interrompi. Aceito essa condição, Ricardo. Continuei. Meu olhar afiado varreu Camila e Dona Sônia, cujos sorrisos haviam desaparecido. Eu vou. Cederei todo este espaço à família da sua esposa. Mas lembre-se disto. Uma vez que eu cruzar esta porta, você não será mais meu filho, e eu não serei mais o caixa eletrônico desta casa. Querem que eu vá? Muito bem. Vamos ver quanto vale a dignidade de vocês sem mim. Dito isso, não esperei por reação. Dei as costas e fui direto para o meu quarto pegar a mala que já estava preparada, deixando para trás a confusão que começava a se espalhar pela festa luxuosa. Entrei no pequeno quarto no final do corredor, o lugar que durante os últimos 5 anos tinha sido chamado de Quarto de Helena. Na verdade, era só um quartinho de serviço reformado, minúsculo, mal cabendo uma cama de solteiro e um armário caindo aos pedaços. Este quarto era como um mundo à parte, em completo contraste com o luxo e a opulência de fora, mas não me sentia asfixiada de forma alguma. Pelo contrário, me sentia realmente lúcida. Não me apressei em juntar roupas ou enfiar coisas na mala freneticamente, como pessoas que são expulsas com vergonha. Não. Com calma, agachei-me e puxei a mala preta que estava inerte debaixo da cama. A fina camada de poeira que cobria a tampa da mala não escondia o fato de que ela estava ali, cheia e pronta, há 3 meses. Isso mesmo, 3 meses. Esse foi o tempo que comecei a perceber que a falta de respeito do meu filho e de sua esposa não era mais acidental, era sistemática, aumentando a cada dia. E eu, uma mulher que havia passado por tantas vicissitudes no mundo dos negócios, estava há muito tempo preparada para esta partida. Hoje, o grito de Ricardo foi só a gota d'água. Fiquei de pé, pegando a foto em preto e branco que estava na mesinha de cabeceira. Era uma foto de Heitor, meu marido. Na foto, ele sorria, um sorriso amável junto ao nosso primeiro caminhão de entrega. Sussurrei baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Heitor, está na hora de eu ensinar seu filho a ser um homem. Não me culpe por ser cruel. Em seguida, fui para o canto do armário, onde havia um mini cofre escondido atrás de um monte de roupas velhas. Girei o código familiar. Bip, bip, clique. A porta de ferro se abriu. Dentro não havia dinheiro em espécie, apenas uma grossa pasta azul de documentos e meu passaporte. Aquela pasta azul era, de fato, a escritura desta casa nos Jardins, a casa que Camila sempre se gabava para as amigas de que era dela e do marido. Saí do quarto arrastando a mala, voltando pelo corredor em direção à sala de estar. A festa lá fora ainda não se atrevia a se animar. Todos seguravam os talheres com desajeito, cutucando os pratos de comida fria. Quando apareci com minha bagagem na mão, todos os olhares se voltaram para mim. Camila viu a mala e deu uma risada de escárnio.
Seu sorriso era retorcido e zombeteiro. Vai mesmo, é? Lembre-se de não voltar a pedir esmolas quando ficar sem dinheiro. Não me incomodei em responder, apenas olhei para Ricardo. Meu filho, ao me ver com a mala, tentou se levantar da cadeira. Talvez lhe restasse alguma consciência ou orgulho masculino. Mas, assim que ele ia se levantar, sua sogra, Dona Sônia, pousou a mão cheia de anéis de ouro no ombro dele, pressionando com força. Sente-se, genro. Deixe-a ir. Não estrague o clima da véspera de Natal, sibilou entre os dentes. E Ricardo, mais uma vez, se sentou. Baixou a cabeça, olhando fixamente para o prato de porcelana branca à sua frente. Essa foi a última imagem do meu filho que eu quis guardar naquela noite. Um covarde que não ousava levantar a cabeça. Arrastei a mala diretamente para a porta principal. Parei bem em frente à porta grossa e pesada de madeira de pinho de riga. Não a abri de imediato. Eu precisava realizar uma última ação, um castigo merecido. Acessei o aplicativo do banco. Selecionei a opção Cartões Adicionais. Na tela, surgiu uma lista de poderosos cartões Black emitidos com base na minha solvência financeira. A titular principal, eu. Abaixo da linha Titular de Cartão Adicional, estavam 2 nomes familiares, Ricardo e Camila. Não hesitei. Meu dedo pressionou o botão vermelho brilhante ao lado de seus nomes. Bloquear permanentemente. Cancelar cartão. Um círculo girou ligeiramente por um instante, e então surgiu uma mensagem verde. Sucesso. Os cartões foram desativados. Apaguei a tela, guardei o telefone no bolso, levantei a cabeça e me virei para olhar toda a família que permanecia paralisada na mesa da festa pela última vez. Minha voz ressoou clara, palavra por palavra. Eu estou indo. Tenham uma feliz véspera de Natal com o dinheiro que vocês mesmos ganharam. Sentei-me em silêncio no banco de trás do carro de aplicativo com a mão levemente sobre a alça da minha bolsa. Do lado de fora da janela do carro, a cidade de São Paulo esta noite estava estranhamente deserta. O motorista, um jovem, me olhou pelo retrovisor. Talvez lhe estranhasse ver uma senhora com uma mala sozinha na noite mais importante do ano. Na véspera de Natal, a senhora tem que ir tão longe, até a Berrine? Perguntou com a voz cheia de preocupação. Olhei pela janela, onde os prédios baixos se afastavam. Sim, estou voltando para casa. Respondi com um sorriso amargo. Minha verdadeira casa. O carro se lançou pela marginal, deixando para trás a área dos jardins. No espaço tranquilo do carro, meus pensamentos remontaram ao passado. Aquele dia fatídico de 15 anos atrás. Naquele dia, Heitor faleceu subitamente após um infarto. Ele me deixou uma pequena e caindo aos pedaços mercearia no velho mercado e uma pilha de dívidas acumuladas por negócios fracassados. Naquela época, Ricardo tinha acabado de entrar na universidade privada mais cara da cidade. Todos pensaram que eu desabaria, que venderia a loja para pagar as dívidas e voltaria para a minha cidade natal. Mas eu não o fiz. No momento mais desesperador, percebi algo. A necessidade de alimentos frescos nesta gigantesca metrópole era infinita. Fiz algo arriscado. Hipotequei a velha casa. Pedi mais dinheiro emprestado a parentes e fui às fazendas dos arredores para contatar diretamente os produtores rurais. Comprava os produtos agrícolas diretamente, classificava-os cuidadosamente e depois me oferecia aos chefes mais exigentes. O céu não decepcionou meus esforços. De uma pequena mercearia, gradualmente expandi meu negócio. Aluguei armazéns, comprei caminhões refrigerados, me tornei a chefa fornecedora de alimentos por atacado para as grandes redes de supermercados com contratos no valor de milhões de reais. Mas eu escondi tudo isso de Ricardo. Eu tinha visto os filhos dos meus amigos se corromperem, caindo em festas e drogas só por dependerem da imensa fortuna dos pais. Temia que Ricardo fosse igual. Queria que meu filho conhecesse o valor do trabalho, que se virasse por conta própria. Por isso, sempre lhe menti dizendo que vivia no limite com o seguro de vida escasso que o pai lhe havia deixado e uma pensão ínfima. No entanto, cometi um erro fatal.
Embora ocultasse minha riqueza por amor ao meu filho, eu lhe pagava tudo em segredo sob o nome de economias que o pai deixou. Comprei-lhe uma casa, um carro, paguei as dívidas do cartão de crédito e assim, sem querer, transformei meu querido filho em um parasita passivo, fraco e agora, ingrato. Meu fio de pensamento foi interrompido quando o carro de aplicativo reduziu a velocidade. Havíamos chegado a Berrine, a zona financeira mais moderna e rica na extremidade oeste da cidade. Os majestosos arranha-céus de vidro se erguiam na noite, brilhando intensamente como gigantescos pilares de cristal. O carro parou em frente ao hall de uma torre de luxo. O porteiro, vestido com um elegante uniforme, apressou-se em abrir a porta do carro para mim. "Bem-vinda de volta, senhora Helena." Me cumprimentou com reverência a recepcionista no balcão ao me ver entrar. "Já limpamos o penthouse conforme sua solicitação desta tarde." Assenti levemente, sem dizer nada, e arrastei a mala diretamente para o elevador privativo. Tirei da bolsa o cartão magnético dourado e o passei ligeiramente pelo painel de controle. A porta do elevador se abriu suavemente, levando-me diretamente ao 4º andar, o andar mais alto do edifício. As portas do elevador se abriram e meu mundo apareceu diante dos meus olhos. O piso de carvalho quente se estendia até a gigantesca parede de vidro que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo, resplandecente, com as luzes lá embaixo. Meu coração apertou ao pensar em Ricardo, no desastre de véspera de Natal que acabara de deixar. Mas então apertei a taça de vinho na minha mão. Eu já havia decidido. Esta partida não era uma fuga. Era o primeiro passo para corrigir o maior erro da minha vida. Bebi o vinho de um gole, sentindo o sabor amargo misturado com o doce na ponta da língua, cheia de determinação. Enquanto isso, na mansão, logo depois que a porta de pinho de riga se fechou atrás de mim, Camila suspirou aliviada. Ela não permitiria que a minha ausência arruinasse a festa que tanto tinha se empenhado em ostentar nas redes sociais. Ela se levantou, bateu palmas com força e sua voz aguda ressoou para dissipar o clima incômodo. "Vamos, pessoal." A velha rabugenta foi embora. "O ambiente está bem mais leve. Vamos nos divertir. Música!" Esta noite não saímos sem ficar bêbados. Mas a alegria durou pouco. O relógio marcava 10 da noite. Era o momento, segundo o contrato, em que a banda de bossa nova e jazz deveria receber o restante do pagamento para poder ir a outro evento. O líder do grupo, um homem de meia idade com um bigode espesso, fez um sinal para a banda parar. Aproximou-se de Ricardo, que tentava parecer alegre com seus amigos bebedores. "Senhor", disse ele em voz alta por cima do barulho. "Conforme o contrato, precisamos do restante do pagamento agora. Um total de 7.000 wears." Ricardo assentiu com um gesto generoso. 7.000 reais. Não era nada para ele naquele momento, porque estava convencido de que o potente cartão Platinum em sua carteira seguia funcionando perfeitamente. Tirou sua carteira de couro e entregou o cartão brilhante ao líder do grupo. "Claro, pode passar o cartão", disse Ricardo com o rosto cheio da confiança de um anfitrião rico. Após algumas operações, a tela LED mostrou uma mensagem vermelha piscando. "Recusada. Cartão bloqueado." Ricardo franziu a testa. O sorriso em seus lábios endureceu um pouco. Pensou que fosse um erro da maquininha ou uma má conexão. "Tente de novo. Deve ser a rede", ele disse. O diretor da banda tentou novamente. O resultado foi o mesmo. Naquele momento, o suor começou a perlar na testa de Ricardo. Ele olhou em volta, desconfortável. Camila estava perto, e ao ver o marido se debater sem sucesso, aproximou-se, irritada. Arrebatou a maquininha do líder da banda, lançando um olhar fulminante ao marido. "Você é inútil. Não consegue nem passar um cartão. Deixe comigo." Dito isso, Camila tirou de sua bolsa elegante o potente cartão Black, o mesmo que ela sempre mostrava com orgulho quando ia às compras com as amigas. Entregou o cartão ao líder da banda com uma expressão altiva. "Use este. Este cartão tem limite infinito." O líder da banda realizou a operação novamente.
Toda a sala da festa começou a se silenciar, e todos os olhares se concentraram na pequena máquina que ele segurava na mão. A transação continuava sem sucesso. O poderoso cartão Black agora não era mais do que um pedaço de plástico inerte. A paciência do líder da banda se esgotou. Ele começou a elevar a voz. Seu tom já não era respeitoso. Senhores, não me digam que contrataram a melhor banda de bossa nova e jazz da região bem na véspera de Natal e não tem dinheiro para pagar, hein? Nós temos que ir a outro lugar ganhar a vida. Paguem em dinheiro vivo ou com outro cartão. Rápido! Espera, para transferir! Balbuciou Ricardo. Nada de transferências! Ele o interrompeu. Não aceitamos transferências bancárias estranhas a esta hora. O sistema de feriados costuma falhar muito. E se o dinheiro não cair, a quem vamos reclamar? Dinheiro em espécie, agora mesmo. O barulho e a dureza do líder da banda chamaram a atenção dos 30 convidados. Os olhares de suspeita e escrutínio começaram a se dirigir ao casal anfitrião. Murmuravam. Uma amiga próxima de Camila, que momentos antes havia elogiado seu vestido, agora cobria a boca e sussurrava alto o suficiente para que toda a sala a ouvisse. Eu pensava que eles eram tão ricos, mas no final nem conseguem passar um cartão de crédito por 7 reais. Realmente, mais pose do que dinheiro. Essa frase foi como um tapa no rosto de Camila. Sua face ficou vermelha, passando da raiva ao pânico. Ricardo, por sua vez, sacou o telefone desajeitadamente para checar o aplicativo do banco, e então o que viu foi a mensagem vermelha que eu havia enviado do meu telefone há pouco. Cartão cancelado pelo titular principal, Helena Gomes. Ele levantou os olhos e olhou para Camila com os olhos arregalados e cheios de medo. Eles entenderam. Eu não apenas tinha ido embora de casa. Eu havia cortado a fonte de vida deles para salvar o pouco de dignidade que lhes restava perante seus amigos de classe alta. Camila se virou para pedir ajuda à mãe. Dona Sônia estava paralisada em um canto da sala com a taça de vinho tinto na mão, tremendo a ponto de derramar. Mamãe, a senhora poderia nos adiantar algo? Amanhã eu devolvo, murmurou Camila. O rosto de Dona Sônia estava pálido. Dinheiro lhe doía terrivelmente. Mas ao ver os olhares curiosos de todos, ao ver sua querida filha envergonhada, ela apertou os dentes e abriu sua bolsa, trêmula. Tirou um maço de notas, o dinheiro da sua aposentadoria que tinha acabado de sacar naquela manhã com a intenção de dar um aguinhaldo aos netos. Contou nota por nota com grande dor e depois as entregou ao líder do grupo. A banda pegou o dinheiro, contou-o ruidosamente na frente de todos. Dinheiro suficiente, recolheram seus instrumentos e foram embora friamente de imediato, sem se incomodar em tocar nenhuma música extra, como costumavam fazer para parabenizar os anfitriões. A porta se fechou atrás deles, deixando um clima pesado, incômodo e vergonhoso que cobria a festa. Os convidados começaram a olhar para os relógios. Ai, está muito tarde. Sinto muito, Camila. Meu filho está chorando em casa. Um a um, todos se despediram cedo. Ninguém queria ficar em um lugar onde os anfitriões acabavam de ser expostos como arruinados e vaidosos. Só restaram Ricardo, Camila e Dona Sônia, sozinhos entre os restos de comida fria, no Natal mais miserável de suas vidas. Na manhã seguinte, a luz do sol de 25 de dezembro iluminou a mansão nos jardins, mas não trouxe o calor habitual. Hoje, supostamente, era o dia em que toda a família se reuniria vestindo pijamas confortáveis, comendo os restos do peru assado e do bacalhau, mais saboroso depois de uma noite de marinada, e rindo sobre as alegrias da noite anterior. Supostamente, a esta hora, a cozinha deveria cheirar a café fresco, a torradas crocantes e a mim fazendo barulho ao preparar um café da manhã tardio para todos. Mas nesta manhã, a casa estava imersa em um silêncio gelado e o cheiro azedo de comida estragada. Ricardo e Camila acordaram às 11 da manhã. Ambos estavam cansados, com uma dor de cabeça latejante pela ressaca da noite anterior,
e a intensa tensão que ainda não havia se dissipado. Arrastaram-se até a sala de estar, e o que viram foi um verdadeiro campo de batalha. A mesa da festa da noite anterior seguia em completa desordem. A cozinha estava fria, sem calor, sem vida. As crianças, meus 2 pobres netos, saíram correndo do quarto. Esfregaram os olhos com o estômago vazio, olhando para os pais, que estavam sentados atordoados no sofá com a cabeça entre as mãos. O mais velho puxou a manga de Camila com voz manhosa. Mamãe, cadê a vovó? Estou com tanta fome. Quero comer as panquecas que a vovó faz. Por que ela não está na cozinha? A pergunta inocente do menino foi como uma alfinetada na frustração acumulada no coração de Camila. Ela afastou a mão do filho, repreendendo-o com irritação, descarregando toda a sua raiva na criança inocente. A vovó foi embora. Não pergunte mais. Deixe a mamãe pedir comida. Camila, acostumada a ser servida, não tinha intenção de arregaçar as mangas e cozinhar um ovo ou torrar uma fatia de pão para os filhos. Para ela, todos os problemas podiam ser resolvidos com dinheiro e serviços. Sacou o telefone e selecionou diretamente o restaurante de luxo que costumavam frequentar nos finais de semana. Pediu todo tipo de pratos caros: ovos Benedict, suco de laranja natural, croissants de amêndoas importados. Clicou sem parar, sem olhar os preços, porque o hábito de gastar esbanjadoramente tinha-lhe entrado no sangue. O total da fatura apareceu: 950. Um café da manhã de luxo para uma manhã miserável. Camila pressionou o botão pedir com impaciência. Seu estômago também roncava de fome. A tela girou por um momento, e então surgiu uma mensagem familiar e recorrente. Método de pagamento não válido. Por favor, revise seu cartão ou selecione outro método. Camila ficou paralisada. Ela havia esquecido. Todas as carteiras eletrônicas, do Uber, Amazon, ao Netflix desta casa, estavam diretamente vinculadas ao meu cartão de crédito, e esse cartão tinha morrido desde a noite anterior. Virou-se para Ricardo com voz ressentida. Meu cartão não funciona mais. Peça você. Use a sua conta. Ricardo se sobressaltou e sacou rapidamente seu telefone. Mas antes de pedir, hesitou e abriu o aplicativo do seu banco pessoal para verificar o saldo. A conta do seu salário mostrava uma quantia lamentável: R$ 250. O rosto de Ricardo ficou pálido. R$ 250. Não era suficiente para uma refeição simples para 4 pessoas nesta zona tão cara, e muito menos para o café da manhã de R$ 950 que Camila acabara de escolher. Por quê? Eu sabia a razão. Seu salário deste mês ele havia gasto todo no cordão de ouro que presenteou a Camila e nas garrafas de licor estrangeiro para agraciar os convidados na noite anterior. Ele sempre havia dado por certo que os gastos de manutenção, comida, eletricidade e água corriam por conta do fundo da mamãe, e por isso usava seu salário apenas para gastos pessoais de vaidade. Querida, balbuciou Ricardo. O suor começava a perlar em sua testa. Eu fiquei sem dinheiro em espécie. Na conta só restam 250. Camila arregalou os olhos, olhando para o marido, e então gritou. Um grito que ressoou por toda a casa vazia. O quê? Você está de brincadeira comigo? Trabalha o mês todo e só lhe restam 250? Eu não tenho dinheiro. Já gastei meu salário em roupas e sapatos. Pensei que você cuidaria da comida. Que tipo de marido você é? Os 2 cônjuges começaram a discutir. Os gritos dos pais assustaram as crianças que caíram no choro. Em seu desespero e a fome que os corroía, Ricardo de repente se lembrou de algo. Claro, o cofre. A mamãe sempre guardava dinheiro em espécie no cofre. Ele se levantou como uma mola e se lançou diretamente para o meu antigo quarto, o pequeno cômodo no final do corredor. Correu como um louco, esperando encontrar um pouco de salvação da mãe, que acabara de deixar que a esposa expulsasse. Entrou no quarto, revirou as gavetas do armário, jogando minhas roupas velhas pelo chão. Finalmente,
Encontrou o mini cofre no canto do armário. Conhecia a senha. Claro que conhecia. Eu nunca havia escondido nada dele. Uma vez eu disse: a senha é a sua data de nascimento para que, se algo me acontecer, você possa pegar os papéis. Minha confiança agora se convertia em uma ferramenta para a busca dele. Bip, bip, clique. A porta do cofre se abriu. Ricardo meteu a mão, tateando, mas sua mão só tocou o vazio frio do aço. Vazio. Completamente vazio. Não havia maço de dinheiro em espécie, não havia joias antigas e, o mais importante de tudo, a grossa pasta azul de documentos que ele sempre havia visto ali, a escritura da casa no meu nome, havia desaparecido sem deixar rastros. Ricardo ficou paralisado. Suas pernas fraquejaram e então ele desabou lentamente sobre o chão frio. Seus joelhos bateram no chão com um baque seco. Ele se deu conta de uma verdade aterrorizante. Mais horrível do que o fato de não ter dinheiro para o café da manhã. Sua mãe, eu, não havia ido embora por uma birra temporária, como a esposa e ele tinham se tranquilizado na noite anterior. Não havia saído de férias, não havia ido passear. Havia ido de verdade. E havia levado consigo o poder supremo do proprietário, o direito de propriedade. Camila correu atrás do marido até o quarto, vendo Ricardo sentado no chão em frente ao cofre escancarado, com o rosto sem uma gota de sangue. Ela perguntou, ofegante: "O que houve? Tem dinheiro? Ou a velha levou todo o dinheiro?" Ricardo levantou seus olhos sem vida para a esposa, com a voz fraca e trêmula como a de alguém com febre. "Não é só dinheiro, Camila." Ele engoliu em seco com dificuldade, a garganta seca. "Os papéis da casa sumiram. Nós não somos donos de nada. Esta casa, o carro que você dirige, os cartões de crédito que usamos, tudo é da mamãe. O nome dela está em tudo. E a mamãe. A mamãe levou tudo." Camila se apoiou no batente da porta com a mão na boca, os olhos arregalados olhando o vazio indefinido do cofre. Pela primeira vez na vida, sua arrogância desmoronou, dando lugar a um medo extremo, a um futuro sem casa, sem dinheiro e sem apoio. Uma semana havia se passado desde aquela fatídica véspera de Natal. A mansão, antes impecavelmente limpa, agora parecia um lixão de luxo. As sacolas de lixo pretas se amontoavam junto à porta da cozinha, exalando um cheiro azedo de comida em decomposição. Camila, minha querida nora, sempre orgulhosa de suas unhas caras, se recusava categoricamente a tocar nas sacolas de lixo. Dizia que era trabalho da diarista ou meu. E Ricardo, meu filho mimado, voltava do trabalho exausto pela pressão e pela escassez, sem forças para limpar. A geladeira estava vazia. As garrafas de champanhe e as latas de caviar haviam desaparecido, substituídas por uns pacotes de macarrão instantâneo barato e uns pães velhos e secos que Ricardo havia comprado às pressas na padaria. Os dois cônjuges comiam em silêncio, sem dirigir a palavra. Só o mastigar do pão seco ecoava na sala fria e espaçosa. Exatamente às 9 da manhã, a campainha da porta soou, rompendo o silêncio asfixiante. Ricardo se levantou preguiçosamente, arrastando os pés para abrir a porta. Era um homem de meia idade, vestido com um terno cinza de corte impecável, com uma pasta de couro brilhante na mão que irradiava profissionalismo e frieza. Era meu advogado pessoal, representante de um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade. "Bom dia, senhor Ricardo", disse o advogado com um tom cortês, mais distante. "Eu sou o representante legal da senhora Helena Gomes. Venho entregar-lhe um documento importante." Ricardo engoliu em seco com um mau pressentimento. Com as mãos trêmulas, pegou o grosso envelope selado cuidadosamente com cera vermelha. O advogado não esperou ser convidado a entrar. Ficou no umbral como se não quisesse pisar no espaço interno desordenado. Ricardo voltou para a sala, onde Camila estava deitada no sofá, navegando inconscientemente no telefone. "Quem é, querido?" perguntou Camila sem desviar o olhar da tela. "O advogado da mamãe", respondeu Ricardo com a voz embargada.
Ao ouvir isso, Camila se levantou de imediato. Ambos se juntaram para abrir o envelope. Dentro havia um pacote de documentos legais oficiais impressos em papel branco de alta qualidade, com um título em negrito que lhe saltou à vista. Aviso de determinação de contrato de comodato de propriedade e solicitação de recuperação de imóvel. Ricardo leu cada palavra em voz alta. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. O documento estabelecia claramente argumentos legais e irrefutáveis. A mansão nos Jardins era propriedade única e legítima da senhora Helena Gomes, ou seja, minha. Durante os últimos 5 anos, eu havia permitido que seu filho e nora morassem ali, sob um contrato de comodato, uma forma de permitir que familiares usassem a casa gratuitamente, sem cobrar aluguel. Isso era o amor de uma mãe, a proteção que eu lhes dava. Mas o parágrafo seguinte foi o golpe de misericórdia. Meu advogado havia citado textualmente as palavras de Camila na noite de Natal, registradas na ata de declaração dos funcionários temporários presentes naquele dia. As palavras estavam impressas em itálico, afiadas como uma faca. Se solicita el pago del alquiler ou el desalojo. Ricardo continuou lendo minha decisão com a voz entrecortada. Minha cliente, a senhora Helena Gomes, aceita a solicitação da senhorita Camila. A partir de hoje, a relação de alojamento gratuito termina oficialmente. A senhora Helena respeita o desejo de honestidade de sua nora. Portanto, se o senhor Ricardo e a senhora Camila desejam continuar residindo nesta propriedade, ambos devem assinar um contrato de locação oficial. Ricardo parou com os olhos arregalados, olhando a cifra impressa em negrito abaixo. O preço de aluguel aplicado segundo a avaliação atual do mercado para uma mansão de luxo na zona dos Jardins é de 28 mil reais por mês. Se não estiverem de acordo com este preço, tem um prazo máximo de 30 dias para desalojar todos os seus bens pessoais e entregar a propriedade em seu estado original ao proprietário. Camila arrebatou o papel do marido, lendo uma e outra vez a cifra de R28. 00, DIPOISGRITOU, UMGRITOIST, RIDANTEC, HAIODAIND, IGNACRC, ILASTALOUCA, CIRTAMENT, ESTALOUCA, R28, 0. Depois gritou, um grito estridente, cheio de indigna, serras e seasrou. Ela estia, louca, certamente estia, louca, R28. 00 por mês? Ela pensa que imprimimos dinheiro? O salário do Ricardo não é nem a metade disso. Como vamos pagar? Virou-se para o advogado, que seguia de pé tranquilamente na porta, gritando. Diga a ela que não pagaremos. Esta é a casa do meu marido, a casa dos netos dela. Ela não tem o direito de fazer isso. O advogado ajeitou os óculos com calma, sem se incomodar com a fúria de Camila, e respondeu com um tom profissional e impiedoso. Senhorita, este é o preço oficial de avaliação da Associação de Corretores de Imóveis para esta zona. Não uma cifra que a senhora Helena tenha inventado. E por favor, lembre-se, foi a senhora quem fez a solicitação de pagar o aluguel. Minha cliente só está cumprindo o desejo de vocês. Ele parou um momento, olhando diretamente nos olhos de Camila com um olhar agudo. Senhorita, isto não é mais uma questão familiar ou sentimental. Isto é um assunto de negócios honestos e claros, como a senhora desejava. O contrato já está redigido. Se desejarem assinar, entrem em contato com meu escritório em um prazo de 3 dias. Caso contrário, o prazo de 30 dias para o despejo começa agora mesmo. Dito isso, o advogado assentiu levemente e se virou, deixando os dois paralisados no meio do salão desordenado. Ricardo segurava o documento legal na mão. Todo o seu corpo tremia. Olhava fixamente para o papel. Depois, olhava para Camila, que ofegava de raiva. Pela primeira vez, seu cérebro lento e mimado se deu conta de uma verdade aterrorizante. Sua mãe não estava ameaçando. Sua mãe não estava zangada esperando que seus filhos se desculpassem superficialmente. Isto era um castigo econômico direto.
Ricardo desabou no sofá com as mãos na cabeça. 30 dias. Apenas 30 dias antes de serem postos na rua. E com seu salário ínfimo e seus hábitos de gasto esbanjadores, 28. Tio era uma cifra impensável. O colapso já não era um risco. Estava ali diante dos seus olhos, claro e cruel. Do meu apartamento na Berrine, eu seguia de perto cada desenvolvimento da obra que eu mesma havia orquestrado. E sabia que, nesta tarde, Ricardo se enfrentaria a outro choque, um golpe direto no seu ego vaidoso em seu lugar de trabalho. Ricardo trabalhava em uma empresa de importação e exportação na Avenida Faria Lima, a avenida mais movimentada e prestigiosa de São Paulo. Embora fosse apenas um gerente de nível médio com um salário médio, ele sempre dirigia o último modelo de SUV de luxo para o trabalho todos os dias. Aquele carro preto brilhante era seu maior orgulho, o que o ajudava a manter a cabeça erguida perante os colegas. Embora, na verdade, o carro estivesse em nome da minha empresa e eu pagasse todos os gastos de manutenção e gasolina, ele o considerava sua propriedade, um símbolo do seu falso sucesso. O relógio marcava 5 da tarde. Hora da saída. Ricardo saiu do edifício de escritórios com um aspecto cansado após um dia de trabalho cheio de estresse pelos problemas familiares. Dirigiu-se ao estacionamento subterrâneo, onde seu querido carro o esperava. Provavelmente pensava em dirigir para casa, pôr a música no volume máximo para esquecer o maldito aviso de despejo da manhã. Aproximou-se do carro, meteu a mão no bolso da calça para sacar a chave inteligente, pressionou o botão de destrancar, esperando o familiar bip e o piscar das luzes indicadoras, mas nada aconteceu. Voltou a pressionar com mais força. Seguia imóvel. O carro estava ali como uma massa de ferro inerte, rejeitando friamente seu dono. Ricardo franziu a testa, bateu a chave contra a palma da mão, pensando que a bateria estava fraca. Aproximou-se da janela com a intenção de abri-la com a chave mecânica. Justo nesse momento, 2 grandes seguranças do edifício e um homem desconhecido com o uniforme de uma companhia de arrendamento mercantil se aproximaram. Sua aparição fez com que os colegas que estavam pegando seus carros parassem para observar com curiosidade. "O senhor é o senhor Ricardo?" perguntou o homem desconhecido com voz cortante. "Sim, sou eu." "O que houve?" "Meu carro está avariado", perguntou Ricardo, atordoado. O homem negou com a cabeça, tirando um papel com um selo vermelho. "Eu sou o representante da companhia de leasing. Este carro está registrado em nome da empresa de transportes da senhora Helena Gomes. Esta manhã, a senhora Helena enviou um aviso oficial de rescisão do direito de uso do veículo da empresa para o senhor. Temos uma ordem de recuperação do carro imediatamente." Ricardo ficou paralisado. Balbuciou. "Recuperação do carro? Estão enganados. Este é o carro que minha mãe me deixou para ir ao trabalho. Minha mãe o comprou. Como podem recuperá-lo?" O representante sorriu com desdém, com o olhar frio fixo em Ricardo. "O senhor se engana, senhor Ricardo. Nos documentos legais, o senhor nunca foi o proprietário. O senhor era apenas um usuário autorizado dos bens da empresa, e essa autorização foi revogada por completo às 8 da manhã de hoje. Por favor, entregue a chave reserva que tem na mão. Caso contrário, seremos obrigados a denunciar a polícia por apropriação indébita de bens." Ao redor, a multidão de colegas começou a murmurar. Risadinhas, olhares de pena e deboche se dirigiram a Ricardo. Sua máscara de empresário bem-sucedido foi arrancada à plena luz do dia. Ele ficou ali com o rosto vermelho de humilhação, com as mãos trêmulas segurando a chave. Não havia volta. Não havia mãe a quem ligar para pedir ajuda. Ricardo apertou os dentes e atirou a chave no outro homem. "Está bem, pegue, pegue!" gritou desesperado. O representante pegou a chave e fez um sinal para o segurança abrir a porta. O SUV deu partida e lentamente saiu do subsolo, deixando Ricardo sozinho entre a fumaça dos carros e os olhares curiosos. Nesse dia, pela primeira vez em 10 anos, Ricardo teve que ir a pé até a estação de metrô.
Teve que se espremer em um vagão de trem lotado em hora de pico, respirando o cheiro azedo de suor, algo que antes costumava desprezar e esnobar como transporte para pobres. O trem o levou de volta à dura realidade que ele vinha evitando por tanto tempo. Ricardo chegou em casa às 7 da noite, quase 2 horas mais tarde do que o habitual. Entrou arrastando os pés, esgotado, esperando encontrar um pouco de luz e calor, mas o que o recebeu foi uma escuridão total. A mansão estava completamente às escuras, não havia luzes nem som de televisão. "Camila!" chamou em voz alta, com a voz assustada. "Estou aqui." Ouviu-se a voz de Camila do canto do sofá, acompanhada de soluços. Ricardo tateou para acender o interruptor da luz. Clique, clique. Não acendia. Sacou o telefone para usar a lanterna. Camila estava sentada, encolhida no sofá com lágrimas nos olhos. "Acabou a luz, querido", soluçou Camila. "Também acabou a internet e o cabo. Não consigo ver filmes, nem navegar, nem ligar o ar-condicionado." Ricardo ficou atônito. "Outra vez, mamãe. Por que cortaram a luz? A fatura deste mês, pensei." "Pensou o quê?" gritou Camila. Todas as faturas de luz, água e internet estavam configuradas para pagar automaticamente da conta da sua mãe. Ela bloqueou a conta, cancelou os vínculos e a companhia cortou. Disseram que a fatura do mês anterior não foi paga. Olhe, ela quer nos matar. Nesse momento, a porta se abriu de repente. Dona Sônia, a sogra de Ricardo, irrompeu com uma lanterna na mão. Havia vindo visitar a filha, e ao ver a escuridão total, sua raiva se desencadeou. A luz da lanterna piscou sobre o rosto atordoado do genro. "Meu Deus, o que há com esta casa?" gritou a sogra. "A mãe da minha filha é uma bruxa má. Ousa cortar a luz dos netos." Depois, virou-se para Ricardo, apontando-lhe diretamente a lanterna no rosto, repreendendo-o sem piedade. "Mas, Ricardo, que tipo de marido você é? Deixa sua esposa e seus filhos viverem assim? Carro embargado, casa prestes a ser despejada e agora nenhuma lâmpada para usar. Se eu soubesse, teria casado minha Camila com o seu Pedro, o açougueiro do mercado, em vez de com você. Inútil." Ricardo ficou ali sem ousar replicar uma palavra sequer. Sua autoestima havia sido completamente destroçada. Dona Sônia, cansada de repreender e sentindo demasiado calor na casa, deu as costas bruscamente em direção à porta. "Bom, eu vou. Não posso ficar nesta pocilga escura nem mais um minuto. Camila, amanhã arrume suas coisas e vá para a casa da sua mãe por um tempo. E você, Ricardo, se vire sozinho. Quando tiver luz e água, como é devido, então venha buscar sua esposa." Ela foi embora, deixando os dois cônjuges sozinhos na escuridão, no meio da grande mansão que agora não era mais do que uma fria prisão. A paciência e o orgulho de Ricardo e Camila haviam se esgotado por completo depois de uma noite vivendo na escuridão e o medo extremo. Estavam realmente aterrorizados. Deram-se conta de que, se não me encontrassem, suas vidas terminariam. Desde cedo pela manhã, meu telefone havia tocado sem cessar. Centenas de chamadas perdidas, dezenas de mensagens suplicantes e chorosas dos 2 números familiares. Mas eu havia bloqueado todos. Não queria ouvir desculpas vazias proferidas pelo medo, não pelo arrependimento. Queria que eles agissem, que experimentassem o desespero de serem abandonados. Ao não poderem me contatar, viram-se obrigados a ir me procurar. O primeiro destino que lhes veio à cabeça, é claro, foi a velha mercearia no movimentado CEAGESP. Em sua memória limitada e superficial, essa era a única fonte de renda da velha mãe, onde eu vendia dia a dia quilos de arroz e garrafas de óleo para economizar. Chegaram ali ao meio-dia. O gerente da loja era seu Miguel, um funcionário leal que havia trabalhado comigo desde os primeiros dias do meu negócio. Ele me contou com uma mistura de diversão e amargura. Ao ver Ricardo e Camila entrarem apressados, suados, perguntando nervosamente se a senhora Helena estava ali, seu Miguel não pôde evitar soltar uma gargalhada. "A senhora Helena?" perguntou seu Miguel,
olhando para meus 2 filhos como se fossem extraterrestres. A chefa não vem a esta lojinha há muito tempo. Eu cuido de tudo por aqui. Então, onde está minha mãe? Para onde ela pode ter ido? Gritou Ricardo com o rosto vermelho. Seu Miguel negou com a cabeça, aborrecido, com um olhar cheio de pena. Que tipo de filhos vocês são que não sabem onde a mãe trabalha? A chefa dirige todo o sistema do escritório principal lá na Berrine. Esta loja é só uma lembrança que ela conserva. Berrine? Camila arregalou os olhos. A zona financeira da Berrine? Está de brincadeira? O que essa velha caipira faz nessa zona rica? Cuidado com a boca, senhorita, disse seu Miguel com seriedade. Ela é a presidente da maior corporação de fornecimento de alimentos deste mercado. Se quiserem encontrá-la, vão para a Torre Pátio Berrine. Depois de me ligar para pedir minha opinião e obter meu consentimento, seu Miguel lhes escreveu um papel com o endereço do escritório. Com o papel na mão, os 2 cônjuges ficaram atônitos por um bom tempo, sem acreditar no que ouviam, mas a verdade estava diante dos seus olhos. Não tiveram outra escolha a não ser embarcar na viagem para um lugar ao qual nunca haviam pensado que a mãe pertencesse. A viagem do mercado popular até a zona da Berrine não foi fácil, especialmente quando Ricardo e Camila só tinham umas poucas moedas no bolso, sem dinheiro suficiente para um táxi de longa distância ou um carro de aplicativo. Viram-se obrigados a se espremer em ônibus públicos lotados e quentes, trocando de linha constantemente por quase 2 horas. Quando chegaram a Berrine, o contraste era cruel. Camila, com seus saltos arranhados, Ricardo, com sua camisa amassada e encharcada de suor, pareciam insignificantes entre os majestosos arranha-céus de cristal que refletiam o sol brilhante. Ao seu redor, empresários de ternos elegantes e carros caros passavam suavemente. Seu aspecto descuidado e cansado se tornou ainda mais patético e fora de lugar neste local opulento. Chegaram ao hall da Torre Pátio Berrine, um dos edifícios emblemáticos com uma arquitetura curva única. Justo quando iam entrar pela porta giratória de vidro, 2 grandes seguranças os detiveram. Com licença, quem procuram? Tem cartão de acesso? Perguntou o segurança com um olhar de cima a baixo para Ricardo, cheio de desconfiança. Eu vim buscar minha mãe. A senhora Helena Gomes, balbuciou Ricardo. A senhora Helena Gomes? A presidente do Grupo Alimentar Gomes? O segurança levantou uma sobrancelha. Sinto muito. A senhora presidente não recebe visitas sem hora marcada. Por favor, retirem-se. Mas eu sou o filho dela! Deixe-me entrar! Gritou Ricardo tentando forçar a passagem. Saiam agora mesmo ou chamaremos a polícia! Gritou o segurança empurrando Ricardo para trás. Ao não poderem entrar no hall com ar-condicionado, os 2 cônjuges se dirigiram ao parque em frente ao edifício. Sem água, sem comida, com o estômago roncando de fome, sentaram-se ali olhando para a torre que se elevava até o céu onde estava sua mãe, esperando em vão. Passou 1 hora, 2 horas, depois 3. A arrogância de Camila derreteu com a maquiagem do seu rosto. A vaidade de Ricardo se evaporou com o suor. Na 4ª hora, quando o entardecer começava a atingir o céu, soou o telefone interno da minha mesa. Olhei para o parque através da janela do quartruzum do andar, vendo 2 pequenas figuras esgotadas. Já era suficiente. A lição da espera havia terminado. Assenti para minha secretária pessoal. Mande-os subir, mas lembre-se, deles apenas 15 minutos. A secretária desceu ao hall e saiu ao parque. Ricardo e Camila estavam quase em colapso naquele momento. Ao ver a pessoa do edifício se dirigindo a eles, levantaram-se como molas. A senhora Helena concordou em recebê-los, disse a secretária com um tom profissional e frio. No entanto, ela está muito ocupada e só pode dedicar-lhes exatamente 15 minutos. Por favor, sigam-me. Como náufragos se agarrando a um tronco, Ricardo e Camila seguiram a secretária, cabisbaixos, passando pelo controle de segurança, sem ousar dizer uma palavra.
A porta do elevador de aço inoxidável deslizou com um suave ping. Pela primeira vez, Ricardo e Camila entraram no meu mundo real. Um mundo que nunca teriam imaginado em seus sonhos mais selvagens. Sua reação foi exatamente a que eu esperava. Ambos ficaram de boca aberta com os olhos arregalados, olhando ao redor, como crianças perdidas em um palácio. Meu penthouse não era ostentoso com ouro e prata, mas cada detalhe exalava a elegância do poder e do dinheiro. Eu estava sentada em uma poltrona individual em frente à janela com as costas ligeiramente viradas para a porta do elevador. Em minhas mãos, tinha um iPad com relatórios financeiros de fim de ano. Hoje eu não usava minhas roupas velhas de casa com cheiro de comida. Vestia um terninho de seda cor creme feito sob medida, que realçava minha figura, embora já de idade, ainda ereta. Meu cabelo prateado estava preso em um coque elegante e distinto, deixando ver uns simples, mas valiosos, brincos de pérolas. Ao ouvir seus passos vacilantes sobre o piso de carvalho, girei lentamente a cadeira. Assim que me viu, Camila se atirou como um turbilhão. Tentou se ajoelhar e abraçar minhas pernas com um aspecto deplorável, o cabelo desgrenhado e o rosto manchado de lágrimas. "Mamãe! Mamãe!" gritou com a voz rouca. "Nós erramos! Perdoa-nos! Estamos sofrendo muito, mamãe! Sem eletricidade, sem dinheiro, estamos morrendo de fome!" Levantei a mão, um gesto firme e frio que deteve Camila no instante, a poucos passos de mim. "Pare!" eu disse com voz tranquila, mas cheia de autoridade. "Sente-se nessa cadeira. Não suje o meu tapete." Camila ficou atônita, mas não se atreveu a replicar. Recuou puxando o braço de Ricardo, que estava imóvel, e ambos se sentaram timidamente no sofá em frente, encolhidos como dois meninos levados diante de um diretor rigoroso. Não disse mais nada. Apenas peguei o controle remoto e o dirigi para a grande tela de televisão pendurada na parede. "Querem saber para onde foi todo o dinheiro? Olhem para a tela." A tela se iluminou. Apareceu uma planilha Excel clara com colunas de dados detalhados. Era um resumo dos gastos de Ricardo e Camila durante os últimos 5 anos que meu contador pessoal havia compilado, a partir dos extratos dos cartões de crédito adicionais. "Olhem." Apontei a cifra total em vermelho no final da tabela. 2.400.000 reais. 00. Essa é a quantia de dinheiro que vocês gastaram nos últimos 5 anos. Compras de roupas de marca, viagens luxuosas, festas de final de semana, spas de beleza, presentes por vaidade. Eu trabalhei muito duro, levantando às 4 da manhã todos os dias para construir este império alimentar, não para sustentar 2 parasitas que sugam meu sangue. Ricardo olhou fixamente para aquela enorme cifra com o rosto pálido. Não podia acreditar que a quantia que haviam gasto fosse tão grande. Levantou a cabeça para me olhar com os olhos cheios de lágrimas. "Mamãe, eu realmente não sabia que a senhora era tão rica. Pensava que só tinha umas poucas economias do papai. Por quê? Por que não me disse a verdade?" Sorri amargamente. Um sorriso agridoce. "Se eu tivesse dito, você seguiria trabalhando, Ricardo. Ou deixaria esse emprego de gerente medíocre para ficar em casa jogando e gastando dinheiro? Se eu tivesse dito que era a presidente da corporação, você teria aprendido a economizar? Ou teria gastado 10 vezes mais do que isso? Eu escondi isso para protegê-lo, Ricardo. Queria que você fosse independente, que se tornasse um homem de verdade. Mas eu fracassei. Minha indulgência transformou você em um inútil." Ricardo abaixou a cabeça, tão envergonhado que não se atrevia a respirar. As lágrimas de arrependimento real começaram a cair no chão. "Mamãe, eu te imploro." Soluçou com voz trêmula. "Eu sei que errei. Sou um covarde. Sou fraco, mas, por favor, me dê uma chance para recomeçar. Eu vou mudar. Eu prometo que vou mudar." Olhei para meu filho. Por mais dura que fosse, o coração de uma mãe sempre se amolece em ocasiões. "Eu acredito que você quer mudar." Eu disse com a voz um pouco mais suave, mas mantendo a seriedade.
Mas a mudança precisa de pressão, Ricardo. Promessas vazias não têm valor aqui. Levantei-me e me dirigi à janela, olhando para a cidade. Não vou dificultar as coisas para vocês. Continuo sendo sua mãe. A casa nos Jardins foi colocada à venda ontem. Vocês têm exatamente mais 20 dias para se mudarem. Depois de vender a casa, descontando os gastos, usarei todo o dinheiro para abrir uma fundação beneficente para apoiar mulheres solo empreendedoras. Não receberão nem um centavo da venda da casa. Camila parou de chorar com os olhos arregalados de espanto. Eles tinham perdido a casa de verdade. Eu me virei e olhei diretamente para Ricardo. Não lhes darei mais dinheiro. Absolutamente não. Mas lhes darei uma vara de pescar, ainda que seja muito pesada e rudimentar. Eu lhes apresentarei um trabalho de meio período, à noite e nos finais de semana, no meu armazém no CEAGESP. Ricardo levantou os olhos com um brilho de esperança. Como gerente de armazém, mamãe? Não. Neguei com a cabeça com firmeza. Cargo de estivador, salário por hora, pago por produção. Se você quiser ganhar dinheiro para sustentar sua esposa e filhos, para pagar um novo aluguel, comece por baixo, onde eu comecei. Deixe que o suor lhe ensine o valor do dinheiro. Ricardo ficou atônito por um momento, depois apertou os lábios e assentiu com força. Eu farei isso. Obrigado, mamãe. Olhei o relógio no meu pulso. Os 15 minutos terminaram. A reunião se encerra aqui. Pressionei o botão do intercomunicador da mesa. Segurança, acompanhe os convidados. 2 grandes seguranças apareceram na porta do elevador. Ricardo e Camila se levantaram. Me saudaram com uma reverência que nunca antes haviam feito, e, em seguida, entraram no elevador em silêncio, levando a lição mais cara de suas vidas. Fevereiro havia chegado. Tinha passado um mês desde aquele dia fatídico em que dei meu ultimato ao meu filho e à minha nora. A luxuosa mansão nos Jardins havia sido vendida, e o dinheiro arrecadado eu tinha transferido diretamente para a conta da Fundação Beneficente recém-estabelecida. Tal como lhes havia dito, a vida de Ricardo e Camila havia mudado por completo. Uma transformação dolorosa, mas necessária. Eles não moravam mais na zona rica. Com seus salários escassos e sem a minha ajuda, viram-se obrigados a mudar-se para Itaquera, um bairro popular movimentado e barulhento na zona leste da cidade, a 1 hora de metrô do glamuroso centro. Era um velho apartamento em um prédio de apartamentos caindo aos pedaços de uns 50 metros. Já não havia um grande salão, nem jardim, nem diarista, apenas o ruído incessante dos carros da rua e o som alto da música dos vizinhos. Camila, a nora que antes só sabia ir ao spa e comprar bolsas de grife, agora havia provado o sabor do trabalho real. Já não tinha dinheiro para manter seu luxuoso estilo de vida. E, o que era mais importante, entendia que se não trabalhasse toda a família morreria de fome. Ela conseguiu um emprego como recepcionista em uma pequena clínica odontológica perto de casa. Todos os dias, Camila tinha que ficar em pé durante 8 horas para dar as boas-vindas aos pacientes, organizar consultas e atender o telefone. Seus sapatos de salto de grife agora estavam encostados, substituídos por sapatilhas baratas para aliviar a dor nos pés. Cada vez que chegava em casa, reclamava do inchaço nos pés e da dor nas costas. Mas o estranho era que não se atrevia a deixar o trabalho. Quando tinha em mãos os escassos salários do final de semana, ela os valorizava como um tesouro, calculando cada centavo para comprar comida para seus filhos, em vez de jogá-los pela janela em coisas inúteis. A consogra, Dona Sônia, às vezes também passava por aquele pequeno apartamento. Franzia a testa ao criticar o sofá desgastado e fazia uma careta por causa do cheiro de cebola e alho que saía da pequena cozinha. Mas, desta vez, não se atreveu a dizer uma palavra nem a repreender seu genro. Ela viu sua filha lavando pratos e roupas ela mesma e entendeu que seu poder terminara quando já não havia ninguém que lhes desse dinheiro. O silêncio de Dona Sônia foi o reconhecimento da nova ordem que eu havia estabelecido. Quanto a Ricardo, sua mudança me confortou ainda mais. Durante o dia,
Ele mantinha seu trabalho de escritório na região da Faria Lima, embora agora tivesse que ir de metrô e ônibus por 2 horas de ida e volta, em vez de dirigir um carro de luxo. Mas a verdadeira transformação ocorria à noite e nos finais de semana. Tal como havíamos acordado, Ricardo ia ao meu armazém no CEAGESP para trabalhar horas extras. Eu havia dito explicitamente ao gerente do armazém que não lhe desse nenhum tratamento preferencial. Lá, ele não era o filho da presidente, era apenas um funcionário temporário chamado Ricardo. Sua tarefa era conferir a mercadoria, carregar e descarregar pesadas caixas de verduras dos caminhões para o armazém refrigerado. Às vezes, eu o observava em segredo de longe. Via meu filho, que antes só sabia segurar taças de vinho e assinar documentos, agora suando profusamente com a camiseta encharcada nas costas, forçando-se a carregar sacos de batatas. O gerente do armazém o repreendia quando ele demorava, e seus colegas riam quando ele era desajeitado. Mas Ricardo não desistia. Apertou os dentes e trabalhou. Suas mãos começaram a endurecer. Essas gotas de suor salgado realmente lavaram sua atitude de menino mimado e covarde que ele havia tido por tanto tempo. Quando recebeu o envelope com seu salário por hora no final da semana, vi em seus olhos um orgulho que nunca antes havia visto. Era o orgulho de um homem que segurava em suas mãos dinheiro limpo, ganho com seu próprio esforço e não dinheiro implorado à sua mãe. A relação entre nós continuava com certa distância, mas estava sendo reparada de uma maneira mais saudável. Eu não os via com frequência. Queria que tivessem espaço para se virarem sozinhos. No entanto, na semana passada, foi o aniversário do meu neto mais velho. Eu não podia faltar, mas também não queria aparecer para alterar a vida que pouco a pouco estava se normalizando para eles. Enviei um entregador à casa em Itaquera com um grande bolo de chocolate e um presente especial. Era uma caderneta de poupança em nome do meu neto com uma quantia de dinheiro suficiente para garantir sua educação futura. Junto com isso, um cartão com uma breve mensagem. Este dinheiro só pode ser resgatado quando você completar 18 anos para usá-lo na universidade. Não pode ser usado para nenhuma outra coisa. Naquela noite, meu telefone tocou. Era Ricardo quem ligava. Atendi, mantendo um tom tranquilo. Diga, mamãe. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, e em seguida, a voz de Ricardo soou mais grave e madura do que antes. Mamãe, recebemos o presente. Obrigado pelo bolo e pela caderneta de poupança para o menino. Os pequenos estão muito contentes. Eu esperei uma queixa sobre as dificuldades ou uma sugestão para pedir um pouco mais de dinheiro de bolso, como ele costumava fazer. Mas não. Ricardo não pediu nada. Cuide-se, mamãe. Nestes dias está ventando. Lembre-se de se agasalhar. Eu estou bem. O trabalho no armazém é puxado, mas já me acostumei. Na próxima semana, tentarei fazer horas extras para comprar para Camila um micro-ondas novo. O velho estragou. A ligação terminou rapidamente. Não houve palavras floreadas e vazias, apenas perguntas simples sobre minha saúde. Desliguei o telefone, sentindo um alívio que se espalhava pelo meu peito. Meu filho finalmente havia aprendido a se preocupar, a se esforçar e a cuidar dos outros sem condições de interesse. Esta noite, voltei ao meu penthouse na Berrine. O espaço no quarto andar continuava tão tranquilo e luxuoso quanto sempre. Saí à grande varanda, deixando que a brisa noturna fresca agitasse meu cabelo prateado. Abaixo de mim, a cidade de São Paulo se estendia infinitamente, brilhando como uma imensa galáxia, com milhões de luzes amarelas quentes. Em minha mão, uma taça de vinho quente com o doce aroma de frutas secas e especiarias. Essa bebida tradicional sempre me fazia recordar os velhos tempos. Dias difíceis, mas cheios de amor. Levantei a taça de vinho ao alto em direção ao céu estrelado, sorrindo suavemente como se estivesse falando com meu falecido marido. Heitor, está vendo? Eu consegui. Tive que ser um pouco cruel, um pouco dolorosa, mas o seu filho finalmente se tornou um homem.
Você pode descansar em paz. Bebi um gole de vinho quente e reconfortante, sentindo-me em paz absoluta. Eu me virei e entrei na casa, onde sobre minha escrivaninha já estava a pilha de documentos da nova fundação beneficente que eu deveria assinar pela manhã. Eu já não era a velha e supérflua sogra que seus filhos expulsavam da própria casa. 3 anos se passaram. O tempo na minha idade voa, mas para meus filhos foram 3 longos anos de transformação. Esta véspera de Natal, eu não passei o Natal no frio penthouse na Berrine. Pela primeira vez após aquele evento tempestuoso, Ricardo e Camila me convidaram para jantar em sua casa, não para pedir dinheiro, nem por obrigação. Pelo telefone, Ricardo me disse com voz hesitante, mas cheia de orgulho: "Mamãe, venha. Este ano fizemos tudo nós mesmos. Não é luxuoso, mas é com todo o nosso carinho." Meu carro de aplicativo parou em frente ao velho prédio de apartamentos em Itaquera. O bairro continuava barulhento com luzes decorativas baratas penduradas por toda parte, e o som de música alta de funk e sertanejo universitário ecoando dos apartamentos. Mas, diferente da última vez que vim com a mentalidade de quem impõe um castigo, desta vez vim com a mentalidade de uma convidada esperada. Apartamento 302. A porta se abriu e o cheiro familiar me invadiu. Era o cheiro de pernil e farofa de Natal, cozidos com tempero caseiro. "A vovó chegou!" Ricardo saiu para me receber. Seu cabelo já tinha alguns fios grisalhos, embora não tivesse completado 40 anos. Sua mão, quando pegou a minha, estava áspera e calejada. Um sinal de 3 anos de trabalho como estivador no armazém. Mas seus olhos brilhavam. Sua postura estava reta. Já não abaixava a cabeça, evitando o meu olhar como naquela noite nos jardins. Ele usava uma camisa xadrez simples, limpa e impecavelmente passada. Dentro, o apartamento de 50 mm era pequeno, mas surpreendentemente organizado. Os móveis velhos brilhavam de limpos. Nas paredes, não havia quadros ostentosos, mas sim diplomas e reconhecimentos dos meus 2 netos. E Camila estava na pequena cozinha com um avental de algodão simples. Ao me ver, secou as mãos rapidamente com um pano e saiu sorrindo timidamente. "Mamãe, sente-se, por favor. A casa é pequena. Desculpe." Ela já não tinha unhas longas com pedrarias nem vestidos de seda. Camila havia engordado um pouco. Seu rosto sem maquiagem tinha algumas rugas nos cantos dos olhos, mas seu sorriso era mais genuíno do que nunca. Ela trouxe um prato de pernil. O pernil era muito menor do que o de 3 anos atrás, provavelmente dos congelados que se compram no supermercado em oferta, mas estava cuidadosamente assado até ficar dourado. "Aprendi sua receita, mamãe", murmurou Camila. "Esse tempero me levou 8 horas. Não usei nada pré-pronto." Sentamo-nos na pequena mesa de jantar com os joelhos se roçando. O jantar começou. Não havia vinho caro, só refrigerantes e cerveja nacional. Mas o ambiente era incomumente caloroso. As crianças conversavam animadamente sobre a escola, gabando-se de que seu pai Ricardo lhes havia ensinado a consertar bicicletas e sua mãe Camila a tricotar. No meio do jantar, Ricardo largou os talheres, olhou para mim e disse: "Mamãe, tenho boas notícias. No próximo mês, serei promovido a líder de equipe de carga e descarga. O salário aumenta, e estou fazendo aulas noturnas de gestão de armazéns. Quero entender o processo operacional de verdade, não apenas usar a força." Assenti, contendo as lágrimas de emoção. Ele não pediu um cargo de gerência. Ele aprendeu por si mesmo a ascender àquela posição. Camila também falou com hesitação. Eu também quero lhe agradecer, mamãe. No começo, eu a odiava muito. Pensava que a senhora era a pessoa mais má do mundo. Mas, no mês passado, quando pude comprar o novo uniforme escolar do meu filho com o meu próprio salário, eu entendi o que a senhora dizia. A sensação de gastar o seu próprio dinheiro é muito reconfortante. Mamãe, a gente não tem que se preocupar que ninguém o tire nem ver a atitude de ninguém. Ela tirou de sua bolsa uma pequena caixa de presente embrulhada desajeitadamente.
Isto é para a senhora, mamãe. Não é de grife. É um cachecol de lã que tricotei eu mesma nas horas vagas da clínica. Peguei o cachecol de lã cor bordô. Alguns pontos estavam errados. A lã era um pouco grossa, mas para mim era mais quente do que qualquer cachecol de cachemir que eu tivesse usado. Eu o pus no pescoço, sorrindo. É lindo. Eu gostei muito. Naquela noite, quando me preparava para ir embora, Ricardo me acompanhou até o carro de aplicativo. Antes de eu subir, ele me deteve, olhando-me diretamente nos olhos. Mamãe, não venda a casa nos jardins. Eu levantei uma sobrancelha. Mas eu a vendi há muito tempo. Você sente falta dela? Ricardo negou com a cabeça energicamente. Não, não sinto falta. Quero dizer, não nos deixe nenhuma propriedade. O dinheiro que a senhora tem, use-o para viajar, fazer caridade, fazer o que a senhora quiser. Nós estamos bem. A maior fortuna que a senhora me deu não foi aquela casa, mas sim a crueldade de 3 anos atrás. Obrigado, mamãe, por ter me expulsado. O carro de aplicativo deu partida, deixando para trás o velho prédio de apartamentos. Olhei pelo retrovisor e vi Ricardo ainda ali, se despedindo com a mão. Descobri que o amor dos pais não é construir um castelo para que os filhos se refugiem, mas sim equipá-los com pernas fortes o suficiente para caminharem sobre as pedras. Eu perdi uma mansão de R$1 milhão, mas recuperei a dignidade dos meus filhos. Essa foi a inversão mais rentável da vida de Helena Gomes. Na fria noite de Natal, com o cachecol de lã imperfeito da minha nora, eu me senti a mãe mais rica do mundo. Obrigado por escutar até o final. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com seus entes queridos. Às vezes, uma só história pode ser suficiente para acalmar um dia esgotante. Compartilhe as histórias familiares que você ou seus entes queridos tenham vivido e escute as jornadas de mulheres que transformaram a dor em força e o dano em sabedoria. Cada dia uma mulher. Cada dia uma lição de coragem e dignidade. Que a graça de Deus esteja com você. Nos vemos na próxima história.